O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, adotou um novo discurso para justificar a recente alta do dólar. Em uma declaração a jornalistas na segunda-feira, ele afirmou que o cenário econômico mundial passou por um estresse que também afetou a economia brasileira. Segundo o ministro, é natural que as coisas se acomodem após esse tipo de distúrbio. Haddad classificou o atual momento como um processo de acomodação natural da economia. Vamos ouvir o ministro. A reunião com o presidente? Começando o ano, né? Foi apresentar para ele o planejamento do Ministério da Fazenda, já agendando reuniões futuras, né? Inclusive prevendo já a instalação dos trabalhos legislativos. Né? Então começamos o primeiro despacho do ano, conversando sobre outros temas, mais o planejamento do ano. Questão do orçamento que ainda precisa ser votado. A reforma da renda no ano passado, o senhor mencionou que tinha uma inconsistência, que ela seria resolvida nos primeiros dias desse ano. Como é que está essa questão? Já foi resolvida e previsões? O presidente está aí primeiro aguardar a eleição das mesas, né? Essas coisas têm que avançar um pouco mais, os líderes. Mas, enfim, está programada, a discussão está programada para 2025. Ela tem que acontecer em 2025. Mas essa inconsistência foi solucionada? Eu vou saber hoje, a bem da verdade, porque a Receita não rodou o novo modelo ainda, porque nós estamos terminando o ano com muitas coisas. Mas isso já deve ficar pronto nos próximos dias. Tem que voltar. A prioridade agora é botar o orçamento. Né? Esse começo de ano sem orçamento gera algum tipo de restrição? Não, a princípio não. Tem uma regra para isso, né? Enquanto não votar o orçamento. E no começo do ano sempre uma execução mais lenta mesmo, né? No começo do ano, ordinariamente. Mas nós temos que discutir, falar com o relator para ajustar o orçamento às perspectivas do arcabouço fiscal e das leis que foram aprovadas no final do ano passado. Em relação à reunião, então, hoje com o presidente, foi só sobre o orçamento e outros temas para a programação desse ano? A programação do ano, a pauta dentro e fora do governo, a pauta legislativa e a questão do orçamento. A questão do dólar, a gente precisa entender isso como uma coisa que tem um processo de acomodação natural, né? E nós tivemos um estresse no final do ano passado, no mundo todo. Tivemos aqui um estresse também no Brasil. Hoje mesmo o presidente eleito dos Estados Unidos deu declarações de que, moderando, né, determinadas propostas que foram feitas ao longo da campanha. É natural que as coisas se acomodem, mas não existe discussão de mudar regime cambial no Brasil. Nem de aumentar imposto. Nem de aumentar imposto com esse objetivo. Tá? Nós estamos recompondo a base fiscal do Estado brasileiro pelas propostas que estão sendo endereçadas para o Congresso Nacional. O ministro te convenceu com essas explicações? Ô, José Inácio, mas essa é uma pergunta difícil, não dá nem para fazer com a cara séria, né? O ministro está com um ar de quem está cumprindo aviso prévio. Sabe aquele, não, tá tudo bem, eu não sei, eu vou saber, vamos lá. Ele não consegue conjugar o verbo, vamos lá, tamo lá. É assim, é o seguinte, mas que estresse foi esse? Se não tivesse um desarranjo fiscal, a gente não teria tido uma desvalorização cambial de 27%. Nenhuma moeda do mundo teve 27% de desvalorização. Obviamente que com a eleição do Trump e essa incerteza, o dólar se fortaleceu vis-à-vis a grande parte das moedas do mundo. Mas o Brasil tomou de 7-1 de novo. O Brasil, aliás, toma de 7-1 por baixo da perna. É toda semana que tem uma questão dessa. Aí vem a acomodação. A acomodação vai ser em 7. É essa que é a acomodação que o ministro está falando. Como é que ele está querendo recompor a estrutura fiscal do país se não existe um pacote, uma compreensão e uma sensibilidade por parte do presidente da República e seu partido que precisa ser feito corte de gastos, não é redução da taxa de crescimento dos gastos. A gente precisa ter, comparando 2024 para 2025, um sinal de menos, comparado com o gasto
principalmente com o impulso fiscal, né? E isso precisa ser muito óbvio e comunicado de uma maneira muito eficaz para o mercado, porque perdeu a credibilidade. Interferência auditiva, lhe garanto que não foram nem o Wilson, nem eu, muito menos você que estava em plena fala. Mas É o ministro. Talvez lamentando, talvez choroso. Me ajuda, o me tamanho ajuda. do caroço que tem no angu dele. E eu já pergunto para o Wilson, aproveitando, mesmo estando em férias parlamentares, como é que essa declaração reagiu, teve consequências aí no Congresso, ainda que, como eu mesmo disse, não tenham muitos parlamentares no momento. Houve algum tipo de manifestação, direta ou indireta, em relação a essa fala? Inácio, está todo mundo observando o que o governo Lula vai fazer, está todo mundo em compasso de espera. E essa fala do Haddad, na verdade, acaba coadunando o que a gente trouxe de bastidor lá no início do programa, porque no momento que o Haddad não sabe mais ou menos o que fazer, não sabe o que fazer, na verdade, né? O governo não sabe de onde vai tirar a receita. Os parlamentares também ficam, olha, ok, qual vai ser a próxima mágica? Porque o grande problema, Inácio, é o seguinte: no ano passado, o que teve de deputado que ficou tiririca da vida, utilizando um termo, né, popular, né, parafraseando o deputado federal, o que teve de deputado tiririca da vida, por conta desse ajuste fiscal troncho, não está escrito. E esse é que é o grande problema, porque os deputados assumiram o desgaste, deputados e senadores assumiram o desgaste, o governo federal teme não cortar gastos, teima nessa política de não, eu vou tentar resolver uma fratura exposta com band-aid, e aí, meu amigo, você vai, né, rolando o problema para frente. Só que o seguinte, é como falou o Van Dijk, ou você tem um choque fiscal agora, duro, ou as consequências vão ser cada vez mais nefastas. Essa que é a grande questão. Porque você tem taxa de juros em elevação. O dólar até que baixou nos últimos 2 dias, mas o brasileiro já vai precisar se acostumar a um dólar no patamar de R$6, algo que a gente não imaginava há uns 3 meses atrás. Então, quer dizer, esse cenário que o governo Lula vai ter que lidar é ainda por cima sem ter uma base parlamentar de apoio consistente no Congresso. É um cenário difícil, sem dúvida nenhuma. Van Dijk, 40 segundinhos. Pelo 9º mês consecutivo, a Receita bate recorde no mês de novembro. 209 bilhões de reais. E mesmo batendo recorde em cima de recorde, não é suficiente para aplacar a sanha gastadora do governo. Nós temos um problema seríssimo. Vamos terminar 2024, terminamos, vai ser apurado, com quase 10% de déficit fiscal. Inaceitável. Isso vai dar muito ruim. Pois é, temos um ralo maior do que a torneira. Nas nossas casas isso costuma ser bom, mas na vida financeira de um estado não fecha a conta porque não acumula água, no caso, dinheiro para pagar as contas. Então temos que diminuir o ralo, já que a torneira não está ficando maior a essa altura.